Aí vem o Sampaoli, aquela esperança. Agora o Sampaoli vai montar um sistema de jogo, vai ver os atletas que tem, está acostumado com o futebol brasileiro, trabalhou no Santos, trabalhou no Atlético Mineiro, vai arrumar, vai ajeitar. Aí concordo com o Pascoal. Tá parecendo que eu continuo o Vitor Pereira. Eu ainda não sei qual é o time do Flamengo. Titular, ele tem os problemas de contusão, mas quando ele tem todas as peças à disposição, a gente vê algumas escolhas de sistema de jogo que, para mim, volto a falar, o Flamengo não é um time de transição ofensiva ser reativo, marcar e sair no contra-ataque, não é. O Flamengo não é um time de pegada. Quando ele vai para o duelo corpo a corpo, ele tem dificuldade nessa intensidade de disputa. O Flamengo é um time de posse de bola, de qualidade técnica, de marcar o adversário pressão, de já estar no campo ofensivo pressionando. E isso, os treinadores que chegaram pararam de fazer. Vamos acompanhar agora, meus amigos, o programa da ESPN, tá? O ESPN FC. Vamos reagir aqui a esse programa. Vou tecer alguns comentários bem veementes. Tem também informação que eu vou trazer aqui para vocês relacionado a determinadas situações aqui sobre afastamento até de jogadores do Flamengo. Essas informações serão trazidas aqui, mas antes quero pedir humildemente aqui a sua inscrição, botão aqui embaixo, inscrever-se. Vamos mudar esse número aqui, mais de 70% das pessoas não estão inscritas no canal. Vamos mudar isso, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like é importante para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante, recomendar para mais pessoas. Então se inscreva, aciona o sino, deixa o like. Vamos acompanhar o debate com Silas, Dani Boaventura, Mauro Naves, Osvaldo Pascoal e também o Zinho, que foi bem incisivo aí nas suas colocações, beleza? Então vamos embora. E lá no Flamengo, Dani, é muito simples. E o Zinho deu a dica ontem. Traz el avião de vuelta. Vá buscar o Rodinei. Traz o avião de volta. Tem 3 lá. Ele é melhor do que os 3. Traz. Inclusive, fui eu que lancei o Rodinei no Avaí. Traz de volta, por favor. Como é que ele chama? Marcos Braz. Não, o treinador. Sampaoli. O Sampaoli, que ele vai começar a pedir. Sampaoli, uma dica. Traz o Rodinei de volta, você vai ver. Aquela beirada direita lá, ele toma conta dela sozinho, o Rodinei. Não parece ser uma possibilidade. Que o Flamengo, principalmente no primeiro tempo, tem produzido, mas não tem concluído, não tem feito uma quantidade de gols que dê uma segurança para o time, é verdade. Eu vou pegar os 2 últimos jogos, né? Eu acho que o Flamengo estava melhor que o Racing, que tinha um jogo controlado, um jogador a mais, né? Fez o primeiro gol, e aí não foi contundente, que é a palavra que ele usa muito, para matar o jogo. Nas oportunidades que aparecem, o ataque também está desperdiçando e poderia ter definido o jogo. Aí vem o que ele diz, em lances determinantes, é o quê? A expulsão do Wesley, aí uma falta, o cara acerta lá na gaveta, muita gente diz que dava para o Santos ir, que ele ficou parado, eu acho que foi uma boa batida, né, do atleta do Racing, e aí chega o empate, e aí o time sente, não sei se só emocionalmente, mas fisicamente, porque aí ficou 10 contra 10, aí o Racing quase ganha o jogo, num jogo que estava na mão do Flamengo. Vai jogar contra o Atlético Paranaense. Também vejo um primeiro tempo bem controlado, o Flamengo inicia melhor, o Flamengo tem um pênalti, faz o gol, sai na frente, parece que está controlado o jogo, aí novamente, num lance determinante, o Santos falhou. Né? Porque eu não sei o que ele pensou. Não tinha ninguém dentro da área mais, além do Vitor Roque, que antecipa e desvia. Não sei se dominou ou se desviou para fazer o gol, mas a verdade é que o Santos antecipa, tenta adivinhar e sai o gol. Aí quando sai o gol, bate novamente essa oscilação do time do Flamengo, que não tem ainda um padrão de jogo definido. Aí vai para o treinador. Acho que ele ainda não escolheu o time titular, o sistema tático principal do time, nessa coisa de mudar, vai de 3 zagueiros, vai de zagueiro de lateral, vai de meia de lateral de meia, aí tem os problemas de contusão, assim, tem que levar em conta. A Arrascaeta tá voltando, Bruno Henrique tá voltando, o Gerson tá de fora, agora o Thiago Maia sente novamente
provavelmente não joga. Aí o Pedro não jogou. Fratura Aí essa coisa também das contusões, aí pressão, cobrança, como o Pascoal falou. Nós aqui no programa, e todo mundo no Brasil, coloca o Flamengo como o melhor elenco do futebol sul-americano e favorito a ganhar. Mas perdeu muito durante o ano. Perdeu todos os títulos que disputou e mudou o treinador e as escolhas, que aí eu volto à diretoria, equivocadas, né? De tirar um treinador que foi campeão, de trazer um no momento conturbado, e esse treinador foi mais professor Pardal do que treinador, inventou muito, o time desestruturou, virou uma bagunça, virou o bala mistura, que é o time do Pascoal, ninguém sabendo como joga esse time. Aí vem o Sampaoli, aquela esperança. Agora o Sampaoli vai montar um sistema de jogo, vai ver os atletas que tem, está acostumado com o futebol brasileiro, trabalhou no Santos, trabalhou no Atlético Mineiro, vai arrumar, vai ajeitar. Aí concordo com o Pascoal. Concordo com o Pascoal. Tá parecendo que continua o Vitor Pereira. Eu ainda não sei qual é o time do Flamengo. Titular, ele tem os problemas de contusão, mas quando ele tem todas as peças à disposição, a gente vê algumas escolhas de sistema de jogo que, para mim, volto a falar, o Flamengo não é um time de transição ofensiva e ser reativo. Marcar e sair no contra-ataque. Não é. O Flamengo não é um time de pegada. Quando ele vai para o duelo corpo a corpo, ele tem dificuldade nessa intensidade de disputa. O Flamengo é um time de posse de bola, de qualidade técnica, de marcar o adversário pressão, de já estar no campo ofensivo pressionando. E isso, os treinadores que chegaram pararam de fazer. Né? O sistema normal que o Dorival acertou o time, 4-4-2 no Losango, canso de falar isso nos programas. Ou vocês não estão escutando eu falar isso. E eu não vejo nenhum treinador tentar, pelo menos, repetir aquele time que foi vitorioso. E, de novo, ele não vai repetir. Só para colocar as informações do DM aqui e passar para vocês, não é fratura, não, eu usei a palavra errada. A lesão está confirmada no Thiago Maia, uma lesão no quadríceps da coxa, né? Uma lesão na perna, por conta da entrada, ele sai machucado do jogo. O Santos não teve a fratura constatada, então, apesar da maneira como ele saiu de campo, está tudo bem. E o Pedro treinou hoje, normalmente, no Ninho do Urubu, então deve ir a campo na quarta-feira, próximo jogo do Flamengo, também pelo Campeonato Brasileiro. Comentário bovino. Comentário bovino, hein? Sobre o Sampaoli, assim, depois do Racing, a gente já comentou a entrevista dele, em que metade ele tem razão, metade ele, na minha opinião, não tem razão nenhuma, assim, no que ele coloca, né? Eu até havia dito contra o Racing, quem não viu o jogo, só vê ele falando, fala, nossa, o Flamengo massacrou, podia ter sido 5-0, e no final empatou e tal, e não era bem isso. Ele fala muito de novo agora, tivemos muito volume de jogo. Claro, o Flamengo tem mais posse, teve 70 contra o Racing, ontem foi 60 e tanto, mas cadê aquela contundência? Refletiu isso no quê? Finalizações, sim, 14 do Flamengo, mais 10 ou 11, eu vou até olhar aqui para não errar, também 10 do Atlético. No gol, 4 de cada lado. Grandes chances foram 2 do Atlético e 1 do Flamengo. Sim. Então não é assim, temos perdido gols toda hora na cara do gol, temos perdido o outro, também criou mais chances reais. Então, assim, não é bem esse Flamengo que o Sampaoli tem discursado nas entrevistas. Tem problemas para ele resolver. Agora ele fala do outro lado. Não, tem um adversário. Ele fala agora do ataque. Aí vem o que você falou agora há pouco, né? Ele coloca na entrevista que aparecendo, olha, a gente cria, mas não marca, tá? A culpa é do ataque. Mas são quantos gols agora? 8 em 4 jogos, então, 2 gols por partida. Não é isso, né? O time tem que ter equilíbrio. Então, não vão botar essa conta só para a turma lá da frente. Eu acho que tem o que acertar atrás também. Deixa eu fazer o seguinte, para continuar ouvindo aqui Pascoalzinho e Silas, o começo de campeonato brasileiro do Flamengo está muito longe do que se esperava. A gente tem uma tela para mostrar como é que tem começado os campeonatos brasileiros do Flamengo desde 2019, com essa safra, com essa geração. O Flamengo hoje, se o Corinthians empatar o jogo na Arena, pode entrar no Z4, o que não acontecia desde o começo de 2020. O Flamengo acabou campeão naquele ano, mas foi a última vez que foi parar dentro do Z4. Vamos dar uma olhada nesses números de inícios, de derrotas do Flamengo, para a gente continuar o nosso papo aqui.
Tá aí, ó, só para dar uma passada, gente, a situação é a seguinte, ó, em 2019 foram 74 jogos e 9 derrotas, talvez a temporada dos tempos modernos, né, fora da curva, que dificilmente se repetirá num espaço curto de tempo. Em 2020, 13 derrotas em 70 jogos, em 21, 13 derrotas em 75 jogos, foi menor a proporção, e em 22 foram 15 derrotas em 77 jogos e agora já tem 11 derrotas em 29 jogos. Roda a vinheta que eu tenho uma colocação para fazer que eu quero saber se eles concordam aqui. Este segmento é um oferecimento de Bodog.net. Bodog.net. Faça seu jogo. Ô Silas, Pascoal, eu acho que o negócio é o seguinte, nas temporadas anteriores em que a gente viu o Flamengo não começando tão bem, que são os anos de 21 e 22, logo que houve a troca de treinador, ela funcionou. Quando o Dorival chega, foi um pouco depois do que chegou agora o Sampaoli, funciona e começa a mudar esse cenário. Agora a gente tem a sensação de que ainda não está para engrenar esse Flamengo, mesmo com a troca de treinador. Isso preocupa mais do que nos anos anteriores, não só pelo número de derrotas que já é alto? Bom, eu acredito que a preocupação vai passar diretamente por um nome. Nome do jogador, Georgian de Arrascaeta. Esses caras bem, o Flamengo vai mudar completamente o patamar novamente. Porque ele é que faz a diferença. O craque diferencia. O craque consegue jogar, consegue ver uma jogada. Por isso que o Gabigol mandou aquela mensagem para ele, ó, só você me enxerga. Lembra dessa mensagem? Não, porque o craque faz a diferença. O que pode criar a diferença para o Flamengo é ele voltar a jogar. Voltar a jogar no ritmo normal. Mas ele está tendo oportunidade. Mesmo sem o Arrascaeta, ele está tendo oportunidades. Sim, não. Com o Gerson se machucou. O Gerson começou bem com o São Paulo e depois acabou se lesionando. A lesão muscular no aquecimento, né, que ele teve. Então, eu acho que esses dois nomes significam muita coisa. Quanto ao time tomar muito gol, como foi ali apresentado, a eficiência do time do Flamengo, o Flamengo, eu sempre parto do princípio. O pessoal acha que dá para jogar de mano, cara a cara, toda hora com todo mundo. Não é assim. Tem time muito bom no Campeonato Brasileiro. Tem time osso, esse time do Atlético Paranaense. Time osso para você jogar. Não é nada. Arruma uma manhãzinha pela ponta, quando não tá dando pela ponta, vai pelo centroavante, que é espetacular. Ontem fez um gol de sola de chuteira. Fez um gol de sola com a sola da chanca. Tem que guardar essa chuteira aí como recordação. E o Santos saiu machucado, mas espera um pouquinho, né? Ele quer adivinhar onde que a bola vai? O goleiro não pode adivinhar, o goleiro tem que estar posicionado, porque quando ele vai adivinhar, um abraço pro gaiteiro. Aí, ó, olha lá, gol de sola de chanca. Ó que espetáculo, ó. Vai matar a bola, não matou, e matou o goleiro. Na verdade, ele matou o goleiro, ponto. Gente, o São Paulo está vendo outro jogo que a gente não consegue ver. Ele viu outro jogo na Argentina, ontem ele viu. O time do Flamengo jogou bem? Contra o Internacional. Não, contra o Internacional foi o melhor jogo, mas nesse jogo do Atlético Paranaense, jogou quantos minutos? 15, 10, 12, 18? Vou exagerar, 20 minutos? Vou exagerar. 20 minutos? Eu coloco os 20 minutos do primeiro tempo e o início do segundo tempo, quando o Arrascaeta entra no time. Então, eu só vi isso. Porque no resto, os times estão tomando conta do Flamengo. Os times estão dominando o Flamengo. E o Flamengo não é para ser dominado, para pegar um contra-ataque. O Flamengo é para ele ser o dominante. Com esse elenco, esses caras ele não que tem... viu o jogo. Olha, eu falei que o treinador vai pedir jogador. Não viu o jogo. Sabe por quê? Porque é feitio dele. Mas o elenco do Flamengo contempla todas as iniciativas que o treinador quiser jogar. Tanto que ele já jogou de várias maneiras diferentes. Mas eu concordo com você, Pascoal, com relação ao Arrascaeta. Eu acho que ele é diferenciado, não tem jeito. Eu acho que quando o Bruno Henrique estiver bem, também vai ajudar muito. Agora, quando a gente critica o Santos, a gente precisa criticar a defesa do Flamengo também. Por quê? A última defesa boa que o Flamengo teve, defesa boa que eu falo é os dois de dentro. E a Dani falou da época do Jorge Jesus, 19. Pablo Mari e Rodrigo Caio. Aqueles dois ali, eles jogaram, assim, depois daquilo ali, fala pra mim, onde que a defesa do Flamengo acertou? O Léo Pereira queriam mandar embora. Hoje, talvez seja o melhor zagueiro, do Flamengo, Léo Pereira. Não só lá atrás, mas fazendo gols também. Agora, o Fabrício Bruno,
O Gustavo Henrique teve, né, uma época. Não casou, não deu certo. No jogo contra o Racing, a gente até falou ontem aqui no programa, o Fabrício Bruno dá uma atrasada pro centroavante do Racing, que não faz o gol. Ou seja, o goleiro também fica inseguro quando a defesa não tá segura. E o Flamengo, cara, no gol do Atlético Paranaense, bastava um falar, deixa passar a bola ia sair lá na lateral do outro lado. Então o Santos erra porque também está inseguro. E concordo com o Zinho no gol de falta contra o Racing, né, o gol que o jogador do Racing faz, ali o cara acertou bem. Eu acho que o Santos pensou que o da perna direita ia bater também e foi traído, mas ali tudo bem, o cara pegou bem e fez o gol. Agora precisa acertar a defesa e o volante precisa acertar. Para mim, lateral direito... O Eric Pulgar tem jogado tá bem. Jogando bem. Mas por que, Dani, que tá jogando bem? Tá dando ritmo de jogo para ele. Coisa que ele não teve até agora. Jogador bom, no time bom. Se você não tem ritmo de jogo, não vai engrenar nunca. Você precisa saber onde o cara gosta da bola. Você precisa saber se o cara quer a bola na frente, se o cara quer a bola no pé, quem que recebe de costas, quem que não recebe, como que eu vou receber do zagueiro. Ele tá tendo ritmo de jogo, tá jogando bem. O São Paulo precisa achar um 11. Pra depois achar o resto. O 11 Mas sabe não é a o que preferência vai acontecer no meio de semana contra o Goiás? Vai ter uma escalação nova de novo. Sabe por quê? Porque o Gabriel tomou o terceiro amarelo, os 3 por reclamação e está suspenso do jogo. O Goiás não terá os 2 zagueiros titulares. Um tomou o terceiro cartão amarelo e o Halter foi expulso de campo. Tudo bem, então, o Gabriel... Não, você vê, desfalque tem todo o time. Todo time. Claro que o Goiás tem menos peças de reposição. Mas eu digo pelo motivo, Pascoal, porque o zagueiro tomar cartão, ele tem que marcar. O Gabriel tomou 3 cartões por reclamação. Tomou 9 cartões esse ano, o Gabriel, todos por reclamação. São 9 cartões pro atacante, todos por reclamação. O outro ele vai reclamar lá depois do primeiro gol, sabe-se lá o que ele foi reclamar. 9 na temporada, olha lá, tomando o cartão ali. Tá reclamando do que ali, que foi o quê? Sabe, não sei, alguma coisa ele viu. Mas enfim, 9 é demais. O Gerson vem em seguida com 8, mas o Gerson tem por falta, por uma coisa aqui, outra ali. O dele é só isso aí, ó, reclamação, e prejudica muito o time. Vai ter o Pedro, tá confirmado? Se não tivesse o Pedro, já tem que... hoje, né? Então, uma expectativa é que jogue. Se não tiver o Pedro, você imagina o prejuízo que é pro técnico também, que tá lá quebrando a cabeça para montar esse time, e pro time não ter o Gabigol. Imagina se não tiver ele e o Pedro também. Então, assim, acho que o Gabigol precisa... Não sei se ele está numa concorrência, eu não sei quantos cartões, vou tentar saber que o Abel Ferreira já levou nessa temporada, mas deve estar num concurso aí com o Abel Ferreira, né? Porque não pode. E a gente tem visto também a cada rodada, times sem os técnicos, né? À beira do campo aconteceu de novo. Toda rodada tem um... Endureceu, né, a norma para reclamação ontem foi o Luiz Castro do Botafogo, enfim. Mas o do Gabigol, eu acho arbitragem, né? Nós estamos em maio. Em alguns pontos, o Gabigol tem razão também. O que ele tinha razão? Ele pode ter razão. Esse é um bom debate. Eu quero saber o que ele tem razão, mas assim, eu acho muito 9. Porque fica marcado, Dani. Nós estamos em maio. Eu concordo com você. É muito cartão pro atacante. O Klaus ontem optou por deixar seguir, né? Ele não estava marcando faltinha, assim. No que você acha que o Gabriel estava certo de reclamar? Não, ele falou que às vezes é melhor se jogar, tentar se jogar, do que reclamar. Eu acho que ele não tem que reclamar. Mas os árbitros também têm que entender o jogador. E tem que falar aqui, ó, vem cá, Gabigol, joga, tá? Não quero prejudicar você, não. Os caras também, eles levam pro pessoal. E aí quer ficar brigando a autoridade lá dentro do campo. Não, e aí começa. Com o Abel Ferreira a mesma coisa. Então, em alguns momentos, o Gabigol tem razão. Mas na maioria deles, ele tá errado. Ozinho, existe isso? O Gabigol, ele fica também um pouco marcado, porque existem alguns jogadores que, quando eles têm essa personalidade, já começam a ser olhados diferente, né? Você acha que é o caso do Gabriel ou não? É ele que tem que segurar a onda mesmo? Ele é um jogador que já conquistou muito, né? É um dos líderes do grupo do Flamengo, e agora que ele assumiu a camisa 10 e com a ausência do Everton Ribeiro no campo, ele sempre é o titular, ele começou a querer assumir uma responsabilidade, e aí você tem que saber exercê-la dentro do campo, que é de capitão que fala com o árbitro. Estou falando por experiência própria. Então, assim, você pode se dirigir ao árbitro, mas no calor do jogo, eu sei que não é fácil, eu era chato, eu também reclamava muito, mas
tem a forma de você reclamar, falar, que aí você ganha até o respeito do árbitro e a confiança, e o cara te dá até uma margem de você conversar com ele. Concordo que tem árbitro também que exagera. Acho que o Gabriel, pela sua personalidade, pelo jeito dele, pelo estilo dele, né? Ele é um cara polêmico. Você vê que ele ficou o tempo todo discutindo com a torcida do Atlético Paranaense. O pessoal cantava a música do Real Madrid, pode esperar. Aí ele ia, levantava o short, mostrava a taça da Libertadores que foi conquistada em cima do Atlético Paranaense. Aí ele falou do gramado. Acho que ele tem, com esse novo estilo aí de liderança de time, de camisa 10, de capitão da equipe, ele vai ter que ser mais lapidado e até ajudado pelos companheiros, pela diretoria, porque ele é marcado. Ele é um cara que os árbitros já olham diferente. Tem cara, eu tô te falando isso porque na época a gente jogava, né, Silas? Tem cara que o árbitro já não tem paciência com ele. O cara é reclamão, o cara xinga, o cara fala desrespeitosamente, o cara entra em polêmica, então o árbitro já entra meio que ligado com esse cara. E aí, de repente, um cara que tem uma imagem boa, que tem uma conduta boa, o árbitro tem mais paciência. O Gabigol já é esse cara polêmico, né? Então o árbitro fica ligado nele. Eu acho que ele tomou muitos cartões por erro dele, mas também tem muitos que o árbitro já ligado e perseguindo ele. Não, o próprio jogo. O que o Fernandinho falou com o juiz não foi brincadeira. E olha que ele nem sei se ele é o capitão do time, se não é o Thiago Heleno. E assim, o Fernandinho que fez o pênalti não tomou cartão amarelo no pênalti, tomou depois. Eu acho que ele, se tivesse tomado cartão amarelo no pênalti, seria expulso. Aliviaram ele. O Godoy uma vez falou para... Aliviaram o Fernandinho ontem. O Klaus deu uma aliviada nele. Sim. Era para ter sido amarelado antes. Do Gabriel. O Godoy, o árbitro, uma vez falou para mim, pode falar pro Vadão tirar o jogador, porque vocês não ganham esse jogo aqui hoje, não. Falou para mim. Falei, ô Godoy, o que está acontecendo aí? Ele falou, pode tirar. Porque teve um episódio lá atrás que o cara arrebentou com o Godoy no jogo. Quer dizer, então, você vê. Mas ainda foi honesto ainda, né? Falou, tira, porque... Falei, Vadão, pode tirar. Assim, eu não entendo. Coisa, né? Ontem, pode ser que durante a semana, está começando hoje, ainda venham declarações do Gabigol explicando o que ele estava comentando ali. Me parece, que pelo que se comentou ontem, que ele foi ver alguma irregularidade, que aquilo é após o gol do empate. Que não tem impedimento, ou tem. Assim, a gente pode olhar o lance aí para ver se a gente acha agora, alguma coisa. Pode ser uma coisa completamente diferente, pode ser que não seja daquele momento que ele estivesse reclamando. Você não deu amarelo lá pro... Não sei. A gente tem a semana inteira ainda aí, ele deve se manifestar de uma forma ou de outra. O Sim tem razão. O árbitro adora mandar um amarelinho pro Gabigol, porque é o Gabigol, vai dar ibope. Isso vai dar também. Agora, eles têm que saber disso e ser mais malandro. Agora tem o seguinte, o Gabriel agora vai ficar fora do próximo jogo, o Pedro, ao que tudo indica, está voltando para o time. E aí eu fico pensando assim, o Flamengo não engrenou ainda, não está jogando o que se esperava dele. Se sem o Gabriel funcionar melhor, não é um risco para ele também, Pascoal, em termos de posição? O Zinho balançou a cabeça lá e pode ir na sequência, mas eu quero te ouvir primeiro. Deixa eu só balançar a cabeça aqui. O Gabriel é intocável? Tem certeza disso? O quê? O Gabriel? Tô perguntando. Não sai do time. Não sai do time. O Gabriel não sai do time. Esquece. O Pedro jogou, o Cebolinha jogou aqui, jogou um dos Matheus, como é? O Matheus, que é o ponta. O Matheus Ponta é o Gonçalves, o Matheus centralizado jogou o Matheus é o França. Ponta, o Matheus Gonçalves jogou demais, porque contra o Goiás eles arrebentaram o jogo. Mas o Gabriel volta o Gabriel. Volta o Gabriel. Toda hora a gente fala isso. A Arrascaeta vai voltar, quem é que vai sair? Aí os caras já falam, Everton Ribeiro. Primeiro nome que vem à cabeça. O Gabriel não sai. O Gabriel não sai. Por exemplo, vai tirar o Pedro. O Pedro tem 22 gols. 21 gols em 22 jogos. Em 22 jogos. Como é que você vai tirar um homem que faz um gol todo jogo? Como é que você vai tirar um cara que faz um gol por jogo? É difícil. Como é que você vai tirar o Gabriel? O Gabriel, o que precisa é alguém sentar com ele para conversar. Custa. Que liderança dentro do campo hoje não tem, né, para fazer isso. Senta com ele. Não sei se é o treinador, não sei se é um dos capitães do time, ou se é o diretor. O Braz, né? Se é o diretor. Senta 5 minutinhos com ele e conversa. Gabriel, tá tomando muito cartão, cara. Não adianta eu falar aqui, Gabriel, você tá tomando muito cartão. Tem que parar com isso.
Você prejudica o time. Você é um cara que faz falta pro time. Você não jogando, você prejudica o time. Você foi contratado para jogar, eu preciso de você jogando. É difícil falar isso? Qual é a dificuldade que tem? Ah, mas ele é o Gabigol. 35 gols, 30 gols marcados na Libertadores da América. Ué, então como é que eles iam conversar com o Zico? Como é que alguém ia conversar com o Galo? Ah, tem coisa que precisa conversar, né, gente? É no mínimo, é o primário do futebol, é o beabá do futebol. Alguém tem que conversar com ele. Não estou falando que é para chegar apelando, estou falando, tu vai conversar. Você faz falta. O Gabriel faz falta para o Flamengo. Ah, mas vai jogar contra o Goiás que não vai ter a zaga titular. Ah, tudo bem. É o suficiente? Não tem demonstrado ser o suficiente para ganhar algumas partidas. Quando ele ganhou a camisa 10 e tal... ele falou com o presidente. O presidente passou uma lista ali. Inclusive que esse negócio de ficar sendo expulso toda hora. É hora de dar uma lembrada naquela cartilha, entre aspas, que ele recebeu ao ganhar 10 informal, e tal. né? Informal. É só falar. Agora ele tem que ouvir, né? Ele tem que ouvir. A Dani lembrou uma coisa que não é difícil de acontecer também, porque pegou o Maringá e goleou e ganhou do Curitiba bem também. Né? Foi contra o Curitiba, né? Que ganhou no Maracanã, primeiro jogo. Foi, o próximo é com Goiás e foi com Curitiba. Quer dizer, então assim, a chance, né, Dani, do Flamengo, mesmo com todos os problemas que tem, fazer um grande jogo no Maracanã e ganhar agora do Goiás, não é uma coisa distante. Ela é fatível muito até. Então, rapaziada, a gente tem informação aqui, o querido Papa deixou aqui no Twitter também, e diz o seguinte: o presidente Rodolfo Landim planeja afastar alguns jogadores considerados descompromissados com a equipe rubro-negra, segundo o portal torcedores.com. Perdão, a ideia não é negociar esses atletas por empréstimo, e sim de forma definitiva visando lucros maiores. Além disso, existe uma possibilidade da saída de Juan e Fabinho Soldado, tá aqui Fábio Silva ou Fabinho Soldado, do mais querido. Ambos integram o departamento de futebol e possuem relação direta com o elenco todos os dias, portanto, Landim, tome logo essa atitude de presidente, de um líder de um clube do tamanho do Flamengo que você não está tomando. E outra coisa, eu discordo muito do Pascoal, mas muito do Pascoal, ele falando que o Atlético dominou o Flamengo. O Atlético foi dominado pelo Flamengo, o Flamengo que não tem competência de transformar esse domínio em bola na rede, em gols. Ainda tem um goleiro paçoqueiro que entrega a paçoca todo jogo, e aí realmente fica muito, mas muito difícil você vencer um jogo com um goleiro daquele. E eu discordo também quando fala: ah, o Flamengo não é um time de pegada, o Flamengo é um time de posse de bola, como se o time do Flamengo fosse, sabe, as donzelas de dentro do campo que só sabem ficar com a bola no pé, tocando bola. Não é. Com Jorge Jesus, o Flamengo era o time da posse, o Flamengo era o time da pegada, o Flamengo era o time competitivo, era um time que marcava em cima o adversário, era voraz na marcação, pressão, entendeu? Então, não tem esse papo de característica de jogador que não é, de pegada, é atitude, velho. É a atitude dos atletas que precisa ser alterada, sabe? Pelo menos assim, na minha visão, tá? Na minha visão, tá? Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.